Porque o povo pergunta, fica aquela pergunta, pastor, posso isso? Pastor, dá para isso, dá para aquilo, pastor, né? Então, Ricardo, o povo quer saber, roda a vinheta. Primeira pergunta, então. Ô, Joe, vem cá comigo, Joe. Chama o Joe aí. Um grande amigo nosso, guitarrista, mandou assim: Zé, o músico cristão pode tocar no secular? Pergunta longa para responder. Eu não faço separação entre secular e santo e profano, secular e não secular. Músico é música. Não existe um dó maior crente e um dó maior profano. Não existe um ré maior convertido e um ré maior pagão. E as palavras e as letras, não existe a palavra amor convertida e a palavra amor pagã numa música do mundo. Palavras são palavras. O que nós temos, na verdade, é que o veículo artístico, que é a música, nós o utilizamos de acordo com a essência que nós temos, que é Cristo. Mas, posto que todos são criaturas de Deus, eu não posso dizer que uma pessoa que não é convertida, não frequenta uma igreja, quando ela fala a palavra amor, que ela de verdade não ame, porque ela tem nela, apesar da queda, todo o resíduo da criação de Deus. Eu não posso dizer que quando ela fala sobre justiça, sobre paz, sobre igualdade, sobre generosidade, sabe, sobre paixão, eu não posso dizer que todos esses conceitos são demoníacos, não são. Independente dela não ter a revelação objetiva de Cristo para ela nas Escrituras e não ter um novo nascimento, ela guarda com ela os resíduos da criação de Deus e ela pensa e anseia por tudo que é bom, justo, agradável nesse mundo, apesar de não conhecer a Cristo. Então eu ouço música, eu não ouço música porque ela é gospel, porque não é gospel. Eu ouço música porque ela é música. E que tipo de música você gosta, Zé? Todas aquelas que quando eu ouço eu digo, isso aqui faz sentido para mim. Algumas delas são compostas por cristãos e eu digo, não faz sentido para mim isso aqui. Outro dia eu ouvi uma música dita gospel, que eu também, a Resgate não é mais uma banda gospel, eu não aceito mais esse rótulo, mas que a pessoa dizia assim, eu estou pagando o preço para ir para o céu. Eu falei, rapaz, isso aqui é uma das maiores heresias que eu já ouvi, né? Você está anulando a cruz de Cristo, mas as pessoas não estão preocupadas com a cruz, com o evangelho, com nenhuma, ela não tem nenhuma vertente teológica, ela nem sabe o que significa isso, ela só canta aquilo que vende. Então, achei isso completamente profano, se fosse usar esse termo. Ao passo que quando eu ouço alguém dizer devia ter trabalhado menos, sabe? E amado mais, eu falo, pô, esse cara pensou na vida. Isso aqui tá parecendo Eclesiastes, isso aqui. Isso aqui parece Salomão falando Eclesiastes. Isso aqui tem a ver comigo. Porque a verdade, ela é verdade. Se alguém disser assim, Deus é amor, Jesus é o Filho de Deus, ame seu pai e sua mãe, não mate, não roube, tudo isso está na palavra, isso é verdade. Se um pai de santo disser isso, se um padre disser isso, se um encarcerado que está dentro de um presídio disser isso, ou se um pastor disser isso continua sendo verdade, porque isso é verdade. Uhum. Agora, uma mentira é mentira. Uma heresia é uma heresia. Não importa se foi um pastor que falou, o cantor gospel, ou o pai de santo, ou o padre, ou o prisioneiro de um presídio. Mentira é mentira e verdade é verdade. Então eu não faço essa separação entre o que é santo e o que é profano nesse aspecto. Nesse aspecto. Eu ouço tudo e retenho o que é bom. Agora, a pergunta dessa pessoa é uma pergunta que leva a crer que ela vive num ambiente dualista. O ambiente dualista é aquele que separa o mundo em dois mundos. O mundo do pecado e o mundo da pureza. Aí você vai me perguntar, mas pecado existe. E o que é correto também, existe o certo e errado. Tem pecado e não pecado, não tem? Tem. Uhum. O que não tem são dois mundos. Não existem um mundo só dos pecadores e um mundo só dos perfeitos. Quem tem esse tipo de visão tem uma visão dualista da vida, e isso não é cristão.
Porque Jesus, quando chamou seus discípulos, um era cobrador de imposto, outros dois eram pecadores, inclusive o Judas traidor foi Jesus que escolheu. Ele andava com esses caras, ele comia com publicanos, com pecadores, foi julgado por isso, pelos fariseus, porque conversou em Samaria com a mulher que teve 6 maridos, entrou na casa do Zaqueu, que também era um publicano, tocava em leproso, comia espiga no sábado. Jesus não fazia essa separação. Eu não sou o lugar que eu estou. Eu sou o que eu sou. Então, se eu basicamente sou uma nova criatura, é claro que eu estou na escola, e na escola tem a galera fumando maconha e tem o cara pegando as meninas, mas eu estou ali, eu faço parte daquilo, mas eu estou ali. Aliás, eu sou luz no meio das trevas, não tem como eu brilhar se eu ficar debaixo do alqueire e não for colocado em cima de uma montanha. Uhum. Então, essa separação de que o cristão não pode ir naquele lugar, quando eu era garoto, não tinha isso, não podia ir no cinema. O cinema era um lugar que Deus não estava. Uma vez eu ouvi um líder de jovem falando que você entrava no cinema e Jesus ficava na porta quando você entrava. E eu era garoto, eu ia no Cine Anchieta, que tinha aqui no Sacomã, e eu era pequeno, meu pai me levava e ficava pensando assim, será que ele fica junto com aquele cara que é o guardinha? Ele fica na bilheteria? Onde será que ele fica na porta mesmo? Onde será que ele fica? Sabe, não existe isso. Agora eu vou dizer assim, o músico, ele pode trabalhar com música? É claro que sim. Por que o professor pode dar aula na escola dominical e não pode dar aula na escola? Por que uma pessoa pode ensinar crianças e não pode trabalhar numa escola infantil? Por que alguém, sabe, eu não entendo essa separação de 2 mundos. Agora é óbvio que você ser um músico nessa terra vai te colocar em situações em que o ambiente vai ser péssimo, mas você é luz no meio das trevas. O problema não é o lugar que você está, o problema é o lugar que você é. Agora, se você é alguém que está nesse lugar porque você quer que esse lugar ocupe quem você é, então você não é de Cristo. Agora, você é um profissional, qualquer profissional no mundo vai estar num mundo de pecado decaído e com muita sabedoria a gente vai continuar dando o testemunho dele. Então, eu não faço essas separações. Agora, se você vai trabalhar em qualquer setor da sociedade, da vida humana, e você for alguém que não tem convicção de que Cristo é teu Senhor, não importa se você é músico ou trabalha numa empresa, você vai transar com a secretária, vai entrar na sacanagem de roubar o dinheiro de alguém, porque a verdade é que você está vazio de Deus, não é o lugar que você está, é quem você não é. Verdade. Então eu diria para essa pessoa, se você tem Cristo, siga a sua vida. Beleza.